Meu nome é Carol e hoje eu vou falar do Sasuke. Fala do Sasuke. Eu vou falar do Sasuke. Pra quem não sabe, o Sasuke é o meu personagem favorito de Naruto. O que é engraçado, sabe? Porque quando eu vi Naruto pela primeira vez, eu odiava o Sasuke, cara. Eu não gostava do Sasuke. Quando eu era criança, adolescente, cara, eu achava o Sasuke muito chato, mano. Juro, eu odiava o Sasuke, eu não gostava dele. Só que depois que eu peguei na pandemia pra rever Naruto em 2020, eu comecei a gostar muito do Sasuke, porque eu comecei a entender ele. Sabe, eu vi além, mano, eu vi além do Sasuke. Mas eu entendo sim, tá? Eu entendo sim da questão dele ser odiado. Mas assim, tem que pensar, eu já vou falar antes de começar o vídeo, que eu vou dar minha opinião. Que inclusive eu falei no vídeo do Naruto, que provavelmente já vai ter saído o react aqui no canal, né? Eu falei, mano, a questão aqui, se você pensa, se você não pega o passado do Sasuke, tá ligado? Você não entende. Mas quando você pega pra analisar o passado do Sasuke, você consegue entender as coisas que ele fez. Mano, literalmente, a pessoa que ele mais admirava quando criança era o irmão. Que era o Itachi, certo? A pessoa que ele mais admirava. Ele queria ser igual ao Itachi. Ele sonhava ser igual ao Itachi. Ele só queria a atenção do irmão, né? E aí, um belo dia, ele chega da escola e vê todo mundo morto. Os pais, o clã, todo mundo. E aí ele vê o irmão dele e fala, ué, o que aconteceu? Aí o irmão dele fala, eu matei todos. E faz o Sasuke rever aquela morte, ó, milhares e milhares e milhares de vezes. Traumatizou geral ali. Depois o Itachi vai e fala assim, ó, você tem que crescer e me odiar pra me matar. E o garoto, que tá todo traumatizado já, que viu a morte dos pais milhares de vezes, com 8 anos de idade, cresce pra odiar ele e matar ele. E ele com 8 anos começa a ter esse ódio e raiva dentro dele, tá ligado? Anos depois, ele já tá com esse ódio, ele já quer ser o mais forte, ele já se fechou pro mundo, né? Não tinha terapia em Naruto, não tinha. Em Konoha não existe psicólogo em Konoha, é só ninja, tá? Esquece, larga a mão disso, que na época não existia. Enfim, aí tá bom, né? Beleza. Aí, ele reencontra o Sasuke, o Itachi, anos depois, e o Itachi vai falar, pô, quanto tempo, tá mais forte? Não. Ele chega e fala assim, você tá muito fraco, lhe falta ódio, treine mais. Aí larga a mão, também não tem como, ele já é todo traumatizado. Aí depois ele vai lá e descobre que o irmão dele fez o que fez pra salvar ele. Aí o Itachi tava doente, sacrificou em prol de Konoha. Aí larga a mão, né, gente? Pô, mas bora ver então. Sasuke é o personagem mais humano do universo de Naruto. Afinal, ele ama Sakura? Qual a relação dele com o Naruto? Hoje vamos entender a mente do personagem mais controverso dessa história. Eu sou o Rafael, tenho formação em psicologia e esse canal traz análise de personagens de anime toda semana. Sua inscrição, seu gostei, seu compartilhamento é muito importante para esse canal continuar. Chegando aos 1000 inscritos, farei uma análise do Naruto. Prepare-se para fazer uma imersão na mente do Sasuke. Sasuke era do clã Uchiha. Na infância, Sasuke era amável e generoso. Ele vivia com seu pai, com sua mãe e seu irmão. O seu pai era Fugaku Uchiha, o líder do clã. Fugaku era um homem a ser seguido, ele tinha que passar essa imagem de importância para o clã. Só que essa questão de importância do Fugaku fez com que ele negligenciasse a educação do Sasuke. O Sasuke basicamente não tinha uma presença paterna. Não tinha. Não podia contar os sentimentos dele pro Fugaku. E aí que surge a importância do Itachi. O Itachi fez a função paterna do Sasuke. Ele ficava mais tempo com o Sasuke, ele que treinava ele. Era o Itachi que conhecia o Sasuke de verdade. A mãe do Sasuke falava que o Fugaku só falava no Sasuke, mas o pai do Sasuke não demonstrava isso. E quando o pai do Sasuke fala pra ele que ele não é bom o suficiente, o Sasuke, sendo uma criança... Samsulek mandou 13 reais. Boa noite, Carol. Como é que você está, mano? Segue o link e, por favor, não me escama. Já vejo já, irmão. Já vejo. Brigadão. Tamo junto. Fala pra ele que ele não é bom o suficiente, o Sasuke, sendo uma criança de 6 anos, vai acreditar naquilo. E ele vai incorporar aquilo pra ele. Porque o Itachi era o modelo a ser seguido. E o pai dele sempre comparava. Porque o Itachi seria o substituto do Fugaku. E a importância do clã para o Fugaku era tudo na vida dele. Então o Sasuke, pelo Itachi, ele tem um sentimento de admiração, ao mesmo tempo tem um sentimento de inveja também. E esse senso de competição faz o Sasuke levar esse complexo a vida inteira. Quando adultos, acreditam muito nas características que os outros colocam na gente. Imagina quando criança, onde você está buscando seu lugar de ser no mundo e está buscando aprovação. E é nessa idade que o Sasuke tem a experiência mais traumática de toda a série. Quando ele volta da escola e descobre que todas as pessoas da família dele, inclusive seu pai e sua mãe, estão mortos. Isso por si só já é um trauma gigantesco, mas o fato maior é que o responsável por isso era o seu irmão, a pessoa que ele mais admirava. Já falei isso tudo antes, viu? Ó, como eu conheço da mente do Sasuke, cara.
O Sasuke cai naquele momento. E o Sasuke pergunta pro Itachi por que ele fez aquilo. E o Itachi simplesmente fala que foi para testar o seu poder. O Itachi ainda fala, se o Sasuke quiser se vingar, ele vai ter que se tornar muito mais forte. O Sasuke acabava de perder todas as pessoas que ele podia contar. Pessoas que podiam cuidar dele. E o Itachi era uma figura de admiração, uma figura paterna. Agora é o objeto de vingança dele. A criança na idade do Sasuke precisa de acompanhamento, ela precisa de um modelo a ser seguido. Não porque tinha. o Sasuke cresce Não tinha psicólogo, não tinha família, não tinha nada. Entendo o drama do Sasuke, que perdeu tudo. referência apenas do Itachi, do que o Itachi disse pra ele, que era pra ele ficar mais forte se ele quisesse se vingar do Itachi. E o Sasuke faz isso, ele tira as melhores notas da academia. E a busca de poder dele é quase sempre infinita, ele sempre quer mais, ele quer ser o melhor. E o pior de tudo é que o Sasuke cresce sem entender os sentimentos, negando os sentimentos. O Sasuke ali como um genin já na academia, ele desenvolve um complexo de superioridade. Ele o indivíduo tem com essa mesmo. característica, ele se sente superior aos demais, mas isso também esconde um sentimento de inferioridade. E não consegue lidar. Mas eu acho que ele fazia isso exatamente porque ele se sentia inferior, no sentido de assim, pô, ele tava ali sozinho, ele se fechou pro mundo, ele sempre se sentia mais fraco porque ele sentia que ele não era forte o suficiente pra enfrentar o Itachi, etc, entendeu? Com a frustração. O Sasuke quando entra no Frustrado, time, ele passa a ter uma realmente, visão nova coitado. do mundo. Agora ele tem pessoas próximas que ele considera também como a família dele. Então ele começa a desenvolver novas emoções. Ele começa a ver o Naruto como um irmão. Então no começo ali o Naruto mais fraco que ele começa a proteger o Naruto. Por mais que ele tinha esse complexo de superioridade, ele falava que o Naruto era fraco, no fundo ele se importava com o Naruto. E esse período com o Kakashi, com o Naruto e com a Sakura fazem o Sasuke esquecer um pouco a sua vingança. Até que quando o Itachi volta ao Aldeia da Fúria. Então, mano, se o Itachi nunca tivesse voltado da vila, eu acho que o Sasuke nunca teria ido com o Orochimaru e talvez até esquecesse da vingança por conta do time 7. Só que como o Sasuke voltou, o Itachi voltou à vila, o Sasuke viu ele, e o Itachi foi lá e meio que falou, cara, você precisa treinar mais, que você tá muito fraco, aquilo ali acabou de bugar a mente dele, tá ligado? Traumatizou ele novamente, de novo. O Sasuke encontra ele, o Sasuke ataca ele, e o Itachi vence ele com facilidade. O Itachi fala uma coisa pro Sasuke que marca ele bastante. Ele fala que não veio atrás do Sasuke, ele veio atrás do Naruto. Então lembra que o Sasuke tinha essa questão do irmão, essa competição com o irmão lá na infância? Isso se repete de novo. O Naruto era o irmão dele, o irmão que estava sendo mais importante que ele. É como se o Sasuke pensasse, será que eu posso ficar aqui na aldeia? Se eu ficar aqui na aldeia e continuar com essas pessoas, continuar com o time 7, eu não estaria esquecendo o que aconteceu, das pessoas que eu perdi, da minha infância, da vingança do Itachi. E o Sasuke decide sair da vila e ir atrás do Orochimaru, que ofereceu poder a ele. O Orochimaru é um dos ninjas mais poderosos que o Sasuke já tinha visto. E aquela oferta de poder é quase irrecusável na condição dele. Mano, ele até não esqueceria do Itachi. Mas ele não teria ido atrás do Itachi da forma que foi. Talvez ele tivesse ido junto com o time 7, mas ele não teria sucumbido ao Orochimaru, tá ligado? Ali naquela hora, ao poder do Orochimaru, né? Assim, talvez ele até tivesse ido, porque a Katsuki eventualmente ia atrás do Naruto. Mas aí, se não fosse esse episódio com o Itachi, eu acho que ele teria esperado um plano pra agir com o time 7, etc, tá ligado? Tenta impedir o Sasuke de sair da vila, dois acabam lutando, o Sasuke vencendo, e o Sasuke tem a oportunidade de matar o Naruto, ele não faz, ele não quer se tornar igual ao irmão. A Sakura também tenta impedir ele, ela fala que vai seguir os sonhos dele. A Sakura pede por favor que ele não vá embora. O Sasuke olha pra ela e fala que ela é irritante. O Sasuke costumava dizer isso, tanto pro Naruto quanto pra Sakura, palavras grossas. Gente, mas o Sasuke, mano, o Sasuke ele literalmente tentou matar a Sakura, cara. Tipo assim, e depois casa com ela. Foi, Vincent, concordo. Itachi e Orochimaru foram dois grandes obsessores da vida do Sasuke. Mano, traumatizaram ele completamente. Importasse. Talvez ele queria passar pra eles a impressão de que ele não se importava mesmo. Mas segundos depois o Sasuke volta atrás e fala pra Sakura obrigado. E agradece ela por tudo que ela fez. Meio que nesse momento ele não consegue negar esse personagem que ele é. E não consegue negar os sentimentos nesse momento. O poder, a busca pelo poder era o grande legado que o irmão dele tinha deixado pra ele. Por isso que o Sasuke começa a prestar mais atenção na luta, quando o Naruto começa a aparentar ter um grande poder. A Sakura, ele não via ela nesse período. Ele não enxergava a Sakura. O que vemos no Sasuke no Shippuden já é alguém mais frio, calculista, muito pela influência do Orochimaru. E já era alguém que conseguiria sacrificar os seus laços. O Naruto e a Sakura continuam não desistindo dele. Porém o Sasuke, esse período que ele ficou distante deles, ele se afastou muito. Então finalmente quando ele encontra o Itachi, eles têm a luta e o Sasuke finalmente consegue a vingança dele. Depois aparece o Obito e com toda a verdade sobre o Itachi. Aí terminou, né? Aí terminou de traumatizar ele, né? Aí ele que já não tava bem, piorou, né? E aí o que me coma. Aí piorou, né? O que não tava bem, piorou, né?
ele. Então a cabeça do Sasuke já estava muito bagunçada pela infância que ele não teve e pelas emoções que ele sempre tentou negar. O mundo dele Oi, Fedora! completamente. Então o irmão dele passa a ser agora alguém que ele admirava de novo e não mais aquela pessoa perversa que ele queria se vingar. Então ele passa pelo embotamento afetivo. Ele não sabia lidar com as emoções e agora nem objetivos ele tinha. Ele não sabia por onde começar. Pessoas que passaram por um transtorno de estresse pós-traumático podem desenvolver um embotamento afetivo. Mano, pior que assim, eu vou falar, eu não acho nem que ele tenha, assim, um transtorno de estresse pós-traumático, porque nunca teve um pós-traumático, entendeu? Nunca teve, ele sempre foi traumático, não deixou de ser traumático, a vida inteira dele foi trauma atrás de trauma, então ele nunca teve um pós-traumático. Porque o trauma permaneceu a vida inteira, ele nunca superou, ele nunca parou, que toda hora um evento traumático na vida dele, cara. Não tem como ele ser normal da cabeça, mano. Que é a ausência de emoções. O Sasuke nesse período se mostra uma pessoa sem emoções. Ele tenta virou matar psicopata. Ele tenta matar a Karin, que era a companheira de time dele. O time que ele fundou, o time Taka, que no começo ele não matava ninguém, mas agora era diferente, ele tava transtornado. Essa condição dele quase tentar matar a Sakura, ou qualquer outra pessoa, podia ser qualquer pessoa no lugar. Ele tava loucão. A gente tem que entrar no mundo Naruto e perceber que ele entra de guerra. O Sasuke meio que não podia confiar em ninguém. Ele não podia simplesmente voltar para Konoha, mesmo ele sabendo que o Itachi defendeu Konoha. Afinal, como ele poderia confiar na aldeia que colocou o irmão dele para matar toda a sua família e ainda esconder essa verdade dele? A mente dele não podia voltar a Konoha. E ele vem com esse objetivo de destruir Konoha. O Sasuke é um personagem muito humano, ele se deixa levar muito fácil. Ele muda de opinião. Ele encontra o Itachi novamente, o Itachi é ressuscitado pelo Edo Tensei. O Itachi passa toda a visão dele. O Itachi é bem sincero com ele pela primeira vez. Essa cena passa a se questionar dói. de novo agora a história do mundo Shinobi. O que é ser um ninja? E a gente percebe que todas as vezes que o Sasuke muda de opinião radicalmente, tem a presença do Itachi. Sempre o Itachi está presente nesse momento. A figura... mano, mas é porque que eu falei, a figura que ele mais admirava desde criança era o Itachi, entendeu? Então, meio que ficou esse complexo ali. Irmão, daquele que ele se espelhava. Então, a partir disso, ele quer mudar o mundo. Agora ele quer o seu centro do ódio, ele quer que todas as nações se juntem para derrotar ele. E segundo ele, isso vai fazer com que as nações se unam mais. O Sasuke queria resolver aquele conflito interno. E faz todo sentido. Silva. Às vezes em que a humanidade se juntou contra um inimigo em comum, fez inimigos se juntarem. Parece que naquele momento que o Itachi fala pra ele toda a verdade, é como se ele quisesse se punir. E uma forma de ele se punir e ao mesmo tempo ajudar o mundo, era ele sendo esse objeto de ódio. E aí misturado ao complexo de superioridade dele, ele achar que pode ser essa pessoa, esse ser superior, que vai causar ódio nas pessoas e as pessoas vão se unir em prol desse grande objetivo de derrotá-lo. Por mais que muitas pessoas tentaram convencê-lo a sair desse ciclo, ninguém ali de fato passou pelo que ele passou. Tem isso, né, mano? Porque você pensa assim, o Naruto teve o apoio Iruka, depois Jiraiya, Iruka, Kakashi, depois Jiraiya, né? Então ele sempre teve apoio de figuras adultas ali, em que ele podia admirar, que eram figuras que faziam atos heróicos, assim, que ajudavam ele, apoiavam ele, né? Então o Naruto sempre teve essas figuras ao lado dele. Já realmente o Sasuke não teve, né? Um, porque ele se fechava. Dois, porque ele tinha esse complexo de inferioridade. Então mesmo quando o Kakashi tentou ajudar ele afastava o Kakashi, tá ligado? E aí acabou que quem foi a figura que tava do lado dele foi o Orochimaru, que era o maior psicopata de todos os animes. Porra, era o vilão mais maligno de todos, é o Orochimaru. E essa foi a figura que esteve ao lado do Sasuke. Então, assim, né, dá pra entender, né, a mente dele também. E o Itachi também, que acabou que a vida inteira ele achou que foi o Itachi que matou geral na maldade mesmo, né? Sair desse ciclo, ninguém ali de fato passou pelo que ele passou. O próprio Kakashi passa esse exemplo de que ele também perdeu pessoas igual o Sasuke. Como o filósofo Blaise Pascal disse, as pessoas são geralmente melhor persuadidas pelas razões que elas mesmas têm do que por aquelas que vêm da cabeça dos outros. Como ele não conhecia as emoções, isso não foi trabalhado nele, ele sempre transferia essa raiva dele, esse desejo de vingança pra algo. Quando Itachi morre e descobre a verdade, ele transfere essa raiva pra aldeia da Folha. Ele sempre tinha que transferir essa raiva para alguém. Na luta final, o Sasuke fala pro Naruto que ele sentia inveja dele. O Naruto nunca precisou sair de si próprio, ao contrário do Sasuke. O Sasuke precisou deixar a vila. Ele teve que negar os próprios sentimentos. O Naruto não fazia. Mas aí, pô, mas também o Naruto, se fosse também da doideira da cabeça dele, ele também teria saído, ele também teria ido procurar poder em outro lugar, mas o Naruto, ele permaneceu ali porque ele tinha um objetivo claro na mente dele, né? E ele não sucumbiu pro mal, né? No caso, como o Sasuke fez quando ele se juntou ao Orochimaru. Fazia isso.
Essa cena é bem profunda, porque o Naruto, além de lidar com a dor dele, ele queria lidar com a dor do Sasuke também. Já o Sasuke não conseguia lidar com a dor dele. Pois Todos é, nós pessoa temos aleatória. sentimentos diferentes, Foi isso. cada um lida O Naruto conseguiu lidar com a dor, porque ele transformou a dor na alegria, né? Ele conseguiu transformar essa dor em alegria, em piada, em trazer, em tornar as pessoas próximas a ele como se fossem família, né? Fazer amizade com as pessoas, criar laços. O Sasuke nunca conseguiu isso. Por isso que o Sasuke falava, tinha inveja de você. Porque enquanto tanto o Naruto quanto o Sasuke passaram por coisas parecidas assim, traumáticas, né, na infância. E aí, tipo, o Naruto, ele soube se abrir, só que o Sasuke só se fechou. Então, eu acho que eles eram muito opostos nisso, né? Como que eles lidaram com a dor, né? Com esses traumas. com dores de forma muito particular. O Sasuke adulto se parece muito com o Sasuke... Então, porra, mano, o Kakashi sofreu pra caramba também, mano. O Kakashi sofreu muito. Aquela cena que é ele limpando o sangue, aí falando assim, não sai, não sai, não sai. Aquela cena ali é traumática, mano, também. Imagina, o Kakashi sofreu a beça e tá aí, tá ligado? Bem... Nagato sofreu. Pô, mas o Nagato sofreu e também, mas o Nagato também virou Pain, né? Criou a Katsuki, matou geral, tá louco? Pô, aí não tem comparação. Com dores de forma muito particular. O Sasuke adulto se parece muito com o Sasuke do começo, aquele generoso, amável, que se preocupa com os outros, que trata as outras pessoas com respeito, como se ele sentisse essa culpa tudo que ele fez. Ele perde o braço, ele não quer que recupere, pra ele lembrar, pra ele sempre se lembrar que foi pelo caminho da escuridão. Ele cometeu crimes. O Sasuke é um personagem humano, que errou. O Sasuke ele se pune mesmo, até hoje. O Sasuke casa com a Sakura e mostra o tanto que ela era importante pra ele, o tanto que ele se preocupava com ela, o tanto que ela era a única mulher com quem ele se preocupava. Muito se fala que ele não gostava dela. Eu acho que na verdade ele não conseguia enxergar ela, porque não era o momento. Ele precisava lidar com a dor dele, com os complexos que ele não resolveu na infância. E só depois que ele resolveu isso, ele conseguiu ver os reais sentimentos da Sakura e os sentimentos dele por ela. Então o Sasuke tenta ali ser um bom pai, apesar da Sarada reclamar muito pela ausência dele, mas ele tenta agir diferente do Fugaku. Ele tenta não repetir os mesmos erros do pai. A Sakura entende essa personalidade dele, que ele precisa desse espaço, entende que ele precisa desses momentos. Os dois ali são bem opostos um do outro e se completam. O Sasuke praticamente não teve nenhum outro relacionamento com outra mulher. Ai, como eles são fofos. fofos. Ele teve um vínculo afetivo. Ele parecia que ia ficar sozinho, mas eu acho que o esforço que a Sakura fez por ele, por tentar mostrar esses sentimentos que ele não conhecia. O Kishimoto não soube desenvolver casal, sim. Eu acho que, pô, é óbvio que o foco não é casal, tá? É claro que é um anime shonen. Mas, pô, a Hinata e o Naruto poderiam ter sido muito mais desenvolvidos durante o anime, não só em The Last. E o Sasuke e a Sakura larga a mão, né? Completamente. Não faz o mínimo sentido, até em Boruto, né? Mas, enfim, né? São bons casais, né? Ô, Claudinei, fica aí, porque a gente vai ver já, ó. Daqui a 10 minutos o Batman 89 que você patrocinou, hein? Fez ele dar uma chance. Sai não. Amor. E a Sakura é uma personagem incrível. Ela é aquela que cura, que é algo mais importante do que isso. Ela ajudou a curar o coração do Sasuke. Que em um lindo! contexto normal, um ninja que cura, um médico, é muito Que lindo, importante. que lindo! E em um contexto do universo do Naruto, universo de guerras, é totalmente crucial. Sem ela não existia Sasuke e Naruto, e muitas outras pessoas não existiriam. O Sasuke é um personagem humano. É por isso que muitas pessoas o odeiam. Ele reflete muito do que é ser um ser humano. O Sasuke começa como uma criança amável, passa por um grande trauma, busca vingança, muda o alvo da vingança, quer se tornar o salvador do mundo, quer se tornar Hokage, para no final constituir... Mano, é exatamente isso. Eu acho que o Sasuke, ele só demonstrava muito os sentimentos dele, cara. Porque você vê ele quando criança... Era muito fofinho, mano. Com o Itachi e tal. Ele era outra pessoa. E depois ele só ficou traumatizado, se fechou e queria se vingar, mano. Assim como, pô, ele tinha 8 anos de idade, pelo amor de Deus, sabe? Pô, era uma criança. É claro que ele ia ficar traumatizado e ia mudar a personalidade e ia surtar um pouquinho. Não tem como. Qualquer pessoa. Por isso que depois que eu revi Naruto, em 2020, eu comecei a gostar do Sasuke. Uma família que era quase improvável. Qual ser humano não é assim? Qual ser humano não tem dúvidas? Qual ser humano não muda de opinião tantas vezes durante a vida? E o Sasuke é uma ótima definição do que é ser um ser humano. Porque do universo de Naruto, ele é o mais humano de todos. Pessoal, é isso. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e vamos juntos até os 1000 inscritos. Tipo assim, é o que eu falei, mano. Eu acho que assim, que... A minha questão do Naruto é que a gente viu o vídeo porque o Naruto tá infeliz hoje em dia, né? E, realmente, o Naruto agora tá sem objetivos. Que antigamente, o objetivo dele era o quê? Se tornar Hokage, o que ele conseguiu, e salvar o Sasuke, né? Resgatar o Sasuke, o que ele conseguiu também. Depois disso,
Ele passou a vida inteira, 20 anos, em prol disso. Depois disso, ele só ficou perdido. Agora ele tá infeliz. Mano, e o Sasuke E do Sasuke, o ponto dele é o seguinte, ele se pune. Por tudo que ele fez, ele se pune. Entendeu? Então, assim, mesmo o Naruto tendo perdoado ele como Hokage, Konoha ter perdoado ele, tudo, ele ainda não quer morar em Konoha. Ele fala, não, eu não vou. Tanto é que ele passa anos longe que ele tá se punindo que ele não quer morar em Konoha. Ele quer ser um ninja renegado das sombras, né? Mas é claro, tipo assim, eu acho assim, em questão de sofrer, sendo bem sincero, eu acho que o Sasuke sofreu mais que o Naruto na infância. Porque assim, o Naruto, bem ou mal, nunca conheceu os pais. Então assim, o Naruto sofreu porque o quê? Porque ele foi abandonado, porque ninguém cuidava dele, e porque a vila excluía ele, né? Fazia bullying com ele, né? O que não é legal. Só que o Sasuke sofreu mais no sentido de ele viu milhares de vezes os pais sendo mortos pelo irmão, pelo Itachi. E o Itachi fez questão de falar que ele que matou e que era pra ele, assim, odiar ele, estudar forte, matar ele, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o Sasuke sofreu mais. Tipo assim, teve mais traumas que o Naruto. Os dois tiveram infâncias muito tristes. Só que eu acho que o Sasuke teve mais traumas que o Naruto. E só que assim, a questão é a seguinte, né? O Naruto soube lidar. Porque o Naruto, ele transformou essa dor, esse trauma, em coisas alegres, em risada, em criar laços com as pessoas, né? Em levar as pessoas pro bem. Já o Sasuke, ele só se fechou, né? Ele não queria amizade de ninguém, ele não queria apoio de ninguém. Ele só se fechou, né? Então, assim, eles lidaram de formas muito opostas, né? Por isso que eu falo, eu acho que um ajudou o outro. Principalmente, acho que o Naruto ajudou muito o Sasuke, né? Claramente. No final, o Naruto ajuda o Sasuke a se salvar e se perdoar e não sei o que, tá ligado? Mas, mano, é muito bom, muito bom. A Naruto tem uns ensinamentos, uns questionamentos muito bons. Que se você pega pra pensar, é um anime que é pra criança, mas, mano, os tópicos ali são muito pesados, tá ligado? Se você para pra pensar, entendeu? O que acontece em Naruto, tudo é muito pesado, assim, sabe? Todo mundo sofre muito, o passado de todos é muito pesado. A história de todos é muito triste, o contexto é muito triste, né? Então, assim, por mais que seja um anime shonen pra criança e adolescente, é um anime com tópicos pesados. E, assim, e todos os personagens só se ferram e, tipo, tem passado triste, história triste, muita morte, né? Muita coisa assim. Mas é um anime muito bom, né? Eu gosto muito de Naruto. Mas é isso, é claro, eu acho que o Sasuke ter sido arrogante, ter esse complexo de superioridade, eu acho que é uma forma que a mente dele criou como autodefesa, né? Pra se defender dos traumas, pra não sofrer de novo tudo que ele sofreu ali, né? Aí ele criou esse complexo de superioridade, só que na verdade só demonstrava a insegurança que ele tinha, né? Porque o cara tava traumatizado. Enfim, eu gosto do Sasuke. É isso. Não gostava, quando eu vi a primeira vez, eu não gostava do Sasuke, só que fui rever depois de mais velha, eu comecei a gostar do Sasuke porque eu comecei a entender ele, né? Eu já tava mais velha, não era mais criança, né? Aí eu comecei a entender ele. Mas muito bom vídeo. E esse foi o react de hoje, espero que vocês tenham gostado, inscreve no canal, ative o sininho, vídeo novo todos os dias e tchau!